Paz e graça, meus queridos amados irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando do curso Os 10 pecados capitais contra a sua alma, contra a minha alma. E vamos aqui trazer à luz da Bíblia a solução. São pecados sutis, astutos, sagaz, mas que destrói a vida do ser humano. Resultado de uma produção, uma inspiração, uma revelação, uma iluminação do Espírito Santo de vários cursos que nós fizemos na área do conhecimento epistemológico, cognitivo, que me levou a fazer essa produção. Já ministrei em várias igrejas e esse curso e o resultado é fantástico. Vamos ouvir o louvor. Aleluia. Peço ao Espírito Santo que toque no seu ego, derrube as muralhas do seu corpo, da sua alma e também do seu coração, as fortalezas. Pedir ao Espírito Santo para que você venha ser uma pessoa quebrantada e que as marras venham cair sobre as nossas vidas. Nós falamos ontem sobre os 5 pecados capitais. Nós vamos, se der tempo hoje, terminar. Mas o curso é um curso completo, queridos. Nós identificamos os pecados capitais das nossas almas. Reagimos com a palavra. Vem o curso Vida Abundante, que é resultado disso aqui. Depois atos proféticos, para você aprender a se posicionar. Pois quem quiser, queridos, não pode mandar por e-mail para vocês. Está aqui. E olha que o diabo fez de tudo, até uma enchente quis apagar. Você tem ideia, apagou do computador, mas não apagou aqui porque já tinha imprimido. Mas muito bem. Queridos, nós falamos sobre os 5 pecados capitais, você do YouTube que está entrando agora, glória a Deus. Nós começamos a dar essa introdução. O primeiro pecado é murmuração. Murmuração é um pecado descabido. Quando o cidadão ele fala a Deus, percebe que foi o pecado mais afluente, influente, proeminente, proativo, significativo, intenso em Israel. Por pecado de murmuração. E todos nós já fomos sentados a murmurar. Queridos, eu murmurei muitas vezes. Quando o Espírito Santo falou comigo, Oséias, esse é um pecado contra mim, não murmure mais. E graças a Deus, Deus colocou
nos lábios, o cântico de louvor e adoração. E a gente murmura por pouca coisa. Por exemplo, existe uma diferença entre murmuração e desabafo. Claro que você pode desabafar diante de Deus, gente. Você pode desabafar diante de Deus. É notório, é prudente, é coerente que você venha desabafar diante de Deus, né? Porque senão Deus vai ser um tirano, Deus vai ser um cara que fica lá em cima e você fica lá embaixo sem você poder se expressar os seus sentimentos. Não. Desabafo é diferente de murmuração. A comiseração é sentir-se mal com o sucesso dos outros. A comiseração é diferente da inveja. A inveja, na minha opinião, é algo mais pérfido e sórdido, embora a comiseração também seja algo terrível. Está tudo no mesmo patamar. Mas é você sentir-se mal com o sucesso dos outros, lamentar-se pelo seu fracasso. Poxa, rapaz, fulano de tal ganhou US$ 1 milhão. Fulano de tal escreveu um livro. Fulano de tal tem uma família assim, uma família assada. Fulano de tal ganhou uma Lamborghini, um Fusca. Fulano de tal ora demais. Fulano de tal conhece a Bíblia toda. Fulano de tal um pastor completo. Poxa, eu queria ter um ministério do pastor fulano de tal. Então, você pode chegar, queridos, aonde quer que você queira. Você pode chegar aonde quer que você queira. Depende de como você organiza a sua vida. Depende de como você organiza a sua vida. Muito bem, a autopiedade é um sentimento ou emoção ou comportamento, como queira, que tem por finalidade o produto da pena de si mesmo, a desvalorização de si próprio diante de um evento estressante ou não. A autopiedade é uma idolatria contrária, né? A autopiedade é uma idolatria contrária. Quem sou eu? Você já viu aquela hiena daquele desenho Haze, aquela hiena Haze? Aquela hiena, ela tinha autopiedade. Quem sou eu? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu sou a pulga do piolho. Quem sou eu? Ninguém gosta de mim. Isso é o que é um sentimento de autopiedade. Isso é um sentimento de autopiedade. São vitimismo. São vitimismo. A lamúria é se lamentar pelo fracasso, oportunidade da vida que foram perdidas. Expressão de queixa, de sofrimento, lenga-lenga, falação duradoura e persistente. Chega de lamber feridas, queridos. Tenha ânimo, toma sua posição, permaneça firme. Jesus falou, tem de bom ânimo. Ânimo, o agente motivador da fé. Jesus falou, tenha bom ânimo, gente. Nós precisamos ter bom ânimo. A maledicência, hábito ou ação de falar mal dos outros. Difamação, detratação, maldizer, caluniar, injúria contra alguém. Não vive pelo que você sente, mas o que você sabe. Queridos, a maledicência é com razão ou não, porque tem gente que, claro que dá razão para você falar mal dele, mas você tem que apresentar a Deus, não sair falando mal de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, de G, de L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Você não pode falar mal nem de flamenguista, nem de palmeirense, que raça ruim, viu? Mas brincadeiras à parte. Então você não pode falar mal, queridos, de ninguém. Você tem que amar todos. Você tem que bendizer aqueles que vos maldizem. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Você não vai me ver aqui falando mal de A e de B, a não ser que seja questão doutrinária, que eu venho disciplinar a matéria. Eu venho disciplinar a matéria. Por exemplo, tem 4 camaradas aí que eles afagam a Bíblia, né, para poder trazer o povo, né, o povo com os pecados. Eu tenho que disciplinar a matéria. Não, isso aqui está errado. Fazer igual Pedro fez com Paulo fez com Pedro, e Jesus fez com Pedro. E Paulo fez com Timóteo e com Tito.
disciplinando matéria, que Moisés fez com Jambres e Jambres, James e Jambres, que Neemias fez com Gesem, Tobias e Sambalate, que Jó fez com Eliú, Bildade e ele faz, Bildade, Sofá e ele faz, com Eliú também. Então você precisa disciplinar a matéria, como eu quero, porque isso é orientação. Orientação é diferente de maldizer. Você orientar as pessoas é diferente de maldizer as pessoas. E orientar de forma correta, queridos. Você não vai orientar de forma incorreta. Se você sabe que alho não se mistura com bugalho, não misture alho com bugalho. Não misture óleo com água, porque não vai para frente. A gente tem que ter sabedoria, discernimento, entendimento, né? Tem pessoas que ela flui sozinha. Tem pessoas que ela flui sozinha. Queridos, o discernimento é algo tão profundo em nossas vidas, que a gente precisa ter uma questão de discernimento para podermos estar de acordo com a palavra de Deus. Porque o discernimento, queridos, é algo que vai fazer a gente crescer, fazer a gente ir para cima, crescer para cima, né? E vai fazer você ficar numa esfera, né? Não é que você vai ficar acima do bem e do mal, não existe a questão do acima do mal. Há uma ideia filosófica do Demiurgo que o cidadão ele pode ficar acima do bem e do mal, só que o cristão não fica acima do bem e do mal. O cristão ele está na direção de Jesus Cristo, na inspiração de Jesus Cristo. Por exemplo, é como eu falei aqui, um cristão pentecostal, o cristão tradicional, a diferença é uma coisa. O pentecostal vai dizer, o tradicional vai dizer, Jesus te ama, pastor Oséias, e tem um plano na sua vida. O pentecostal, Jesus te ama, pastor Oséias, e digo mais, Aramana canta labaxerianda, ele tem um plano na sua vida. Pode do mesmo, não tem problema nenhum com um dos dois. Não tem problema nenhum com os dois. A questão de discernimento, queridos. A questão é o discernimento do Espírito, né? Porque o discernimento do Espírito, ele não vem senão como você lê a palavra. Porque muitos cristãos são pegos de surpresa porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Eu estava vendo um pregador falando o seguinte, que a qualidade de tempo é que vai dizer quem você é diante de Deus, a qualidade de tempo diante de Deus que você tem, no seu tempo livre. Claro que você não vai pegar uma pessoa ocupada, né, que tem casos e casos, a gente não vai poder fazer aqui um julgamento precipitado. Tem casos de pessoas que elas estão em um relacionamento com Deus, né, mas tem um trabalho, não pode ficar o tempo todo, né, digamos, de uma forma orando, buscando a Deus, porque o trabalho dela impede as ocupações. Muito bem, mas você precisa ter o quê? Discernimento e sabedoria. São duas palavras-chave para esse tempo final. Discernimento e sabedoria. Eu já vi muitos obreiros caindo, quebrando a cara, porque não teve essas duas questões, discernimento e sabedoria, e ignorou, porque o discernimento e sabedoria não é para o cara que é expert, que é bacharel em teologia, aleluia, não é para o cara que é pós-graduado em filosofia, não é para o cara que tem 3 cursos de nível superior, direito, medicina, nada disso, nada disso. Não tem nada disso. Pelo contrário, se não tiver Jesus, é um tolo. Se esse homem não tiver Jesus, é um tolo. É um imbecil. A Bíblia que fala. O tolo. Porque às vezes, queridos, a gente fala a palavra. Pastor, vai no Provérbios. A Bíblia é um livro muito diplomático no sentido de boas palavras, né? Para não chocar as pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que Saul aliviava o ventre. O que é aliviar o ventre, queridos? É você ir no banheiro, entendeu?
Então, perceba que tem algumas linguagens na Bíblia que você precisa estudar. Precisa estudar português para saber a linguagem da Bíblia. Ah, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai lhe dar nada, queridos. Deus não vai lhe dar nada. Essas igrejas que você vê aí que Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus dá sim, quando você paga o preço. Mas quando você não paga o preço, Deus não dá não, queridos. Deus não dá não. Em absoluto. Em absoluto. Por quê? Porque estão mercantilizando a fé. Ah, Deus vai dar, Deus vai dar. Pague o preço, meu querido. Ore, jejue, né? Ore pela madrugada. Faça isso um estilo de vida. É o que eu procuro fazer, um estilo de vida. É o que eu procuro fazer, um estilo de vida. Então nós temos que ter o que, queridos? Nós temos que ter o que? Sabedoria e discernimento. Eu estava vendo um cidadão desse que eu falo, e ele está querendo se candidatar a deputado federal. Um dos justiceiros, né? Tem dois que são justiceiros e estão como Pedro diante de Malco, né? Malco foi aquele guarda que foi para prender Jesus. Entre aspas, estava errado. Agora Pedro não tinha nada que pegar a espada e cortar a orelha do cara. Não tinha nada que pegar a espada para cortar a orelha do cara em absoluto. Ah, mas repreender Jesus? Pois é, repreender Jesus, mas Jesus não trata as pessoas com ódio e nem com dessa maneira. Ah, mas Jesus não falou nada. Jesus falou sim, né? Pedro, guarda tua espada, porque com quem fere, com quem fala fere, será ser ferido. Ah, mas aquela situação foi uma situação de intempérie de Pedro. Pois é, então Pedro estava andando com a essência do amor, né? E Jesus possivelmente, né, desaprovou Pedro, reprovou a atitude de Pedro. Porque nós vemos o que, queridos? Uma geração desequilibrada. Ou o cara é equilibrado, é desequilibrado num polo, desequilibrado no outro, né? Ou fecha tudo e tal. E por trás disso, queridos, por trás disso está um desconforto da palavra de Deus. Porque quando você vê uma mensagem, por exemplo, quando eu escuto uma mensagem, aquela mensagem, seja de quem for, tradicional, pentecostal, o camarada que roda, eu não tenho nada contra isso. Se você quiser, pergunte a mim, que nós vamos disciplinar a matéria e você vai sair convencido pelo Espírito Santo, porque eu estudo a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Oro ao Espírito Santo e estudo a Bíblia. Ah, pastor, isso é uma questão de narcisismo da sua parte? Não, não é narcisismo da minha parte, não. O apóstolo Paulo fala o seguinte: apóstolo Paulo, uma coisa faço, uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é uma prerrogativa nossa. Muito bem. Queridos, o sexto pecado é o complexo de inferioridade, um sentimento de que se é inferior a outrem, de alguma forma. Tal sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada por parte da pessoa. Chega de lamber feridas. Mude a sua vida para melhor, você pode. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Complexo de inferioridade é um sentimento de que se é inferior a outrem, de alguma forma. É diferente de autopiedade. A autopiedade, a pessoa quer atenção para si, né? A pessoa quer atenção. Tinha uma irmã na igreja que ela sempre tem esse complexo de autopiedade. É porque eu sou isso, porque minha voz não é isso, porque ninguém me dá oportunidade, porque... E quer ver uma coisa, queridos? Na igreja, porque eu falo para a igreja. O meu produto é que é a igreja. A igreja tem pessoas que estão muito com autopiedade. Se o pastor não falar, quer sair da igreja, quer se desviar. Se o pastor não dá oportunidade, o pastor é ruim, né? E por quê? Porque ela quer chamar atenção para si. Como diz o pastor Cira Malafaia, ela quer dizer assim: louvado seja o meu nome, exaltado seja o meu nome. Na cabeça dela é essa, que ela quer receber a honra, por isso que a autopiedade é uma idolatria ao contrário, né? O complexo de inferioridade não, o cara já é o vitimismo
Ele não quer se aparecer, pelo contrário. Ele tem um sentimento que ele é inferior a todo mundo. Ele tem um sentimento no qual as pessoas não podem falar nada com ele, não podem orientar. Por quê? Porque ele já tem um preconceito dele mesmo que ele não pode. O complexo de inferioridade, queridos, muitas das vezes é tratado na Bíblia. Você vai ver Moisés, de uma certa forma, Moisés tinha complexo de inferioridade, logo quando Jesus chamou ele. Gideão, quer ver outro? Jefté. Deus chamou Jefté, vamos lá. Senhor, eu sou o menor na casa dos meus pais, sou o menor da minha tribo, sou o menor da minha família. Deus falou. E porque Jesus não dá vazão à autopiedade. Jesus não vai alisar o ego, não, realmente isso está certo. Jesus fala, você vai e faça a obra. Faça aquilo que eu te mandei. É o caso também de Moisés. Moisés chegou para Deus, falou o seguinte, Deus é o seguinte, o Senhor mandou eu ir? Mandou, muito bem. O Senhor disse que eu tenho que ir? Mandei, Moisés, verdade. Agora é o seguinte, eles não me ouvem. Se Israel não me ouve, que dirás, Faraó? Se Israel não me ouve, que dirás, Faraó? Aí Deus falou, pois é, Moisés, quer ouçam quando deixa de ouvir, fale aquilo que eu te mandei. Encerrou o papo, pronto, acabou. Acabou, pronto. Ficou por isso mesmo. E Moisés foi um espetáculo, como a gente sabe aqui, um dos maiores homens de Deus que esse mundo já viu. Um dos maiores homens de Deus que esse mundo já viu. Meu amigo Moisés era um homem. Moisés tinha tanta intimidade com Deus. Falei, meu Deus, como. Eu vou brincar aqui, viu? Ou inveja santa, viu? Ou inveja santa. O homem tinha tanta intimidade com Deus que o próprio Deus dava testemunho do cara. Houve um fato. Arão e Miriam. Porque Deus só fala com Moisés, que Moisés se acha o balo da vez, que Moisés se acha aquilo, que Moisés é aquilo e tal. Deus ouviu. Arão e Miriam para fora da tenda. Caô. Para fora da tenda. Vem cá. Sente vocês dois aí. Deus, viu? Deus. Não foi anjo. Essa turma que gosta de anjo, de querubim, serafim, gosta de idolatrar anjo, foi Deus. Tá vendo Moisés? Qualquer profeta em Israel, eu falo através de sonhos, de visões, mas Moisés eu falo tete a tete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que diz que Deus é assim. Deus fala por visões, por sonhos, mas tem gente que Deus fala tete a tete no íntimo do coração. Vamos correr aqui para a gente ganhar tempo, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O 7º pecado, queridos, é justiça própria. Se sentir dono da razão, culpar os outros e nunca a si mesmo. Culpar Deus, se sentir justo, injustiçado com tudo que acontece com ele. Ajuste para vencer e você vencerá. Toda a nossa justiça como trapo de imundícia, Isaías 64:6. Procura lembrar-se, então, junto em juízo, apresente tuas razões para que te possas justificar, Isaías 43:23. Então, o pecado, a justiça própria, é se sentir dono da razão, culpar os outros e nunca a si mesmo. É o caso de Adão e Eva, a mulher que tu me deste, né? E outros casos na Bíblia. A pessoa nunca olha para si. Então você vai perceber que quando a justiça própria é sentir dono da razão, é o caso dos 2 camaradas que estão mal intencionados no evangelho, famosíssimo, pastor famosíssimo. Não se nega que tem uma capacidade fantástica, não se nega que tem são pessoas que têm um poder de influência muito grande. Agora, contudo, entretanto, no entanto, todavia, isso não dá o direito da pessoa exercer justiça própria. Não. Justiça própria não, principalmente no Evangelho. Queridos,
A gente tem um desejo de existir justiça própria, a gente tem um desejo. Por exemplo, eu vi uma reportagem, pegaram um menino, escravizaram o menino, né? Deixaram o menino preso. Queridos, o ser humano, o homem Oséias, fica indignado. Mas Jesus fala, orai por ele, para que ele venha me servir, né? Claro que as consequências do pecado vão chegar à vida dele, não tem jeito, porque a alma que pecar, essa morrerá, acabou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a justiça própria, queridos, não pode fazer parte do cristão. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque a justiça própria é como um menino. Você vai existir como um menino. Não, fulano de tal fez isso, eu vou fazer aquilo. Não, não. Quando você é menino, jovem, né? Você entende-se. Eu tenho uma sobrinha, né? E um sobrinho pequeno, um com um pouco mais de 1 ano, outro com um pouco mais de 2 anos. Então, o menino tem as anuâncias de menino, tem as prerrogativas de menino. E o apóstolo Paulo fala que nós não somos meninos, nós precisamos ser a imagem de nosso irmão mais velho. Mas, claro, queridos, que a indignação vem. Por exemplo, você vê esse menino que foi escravizado, né, pelo alguém lá que não viu o caso todo, né? Um menino muito magro, totalmente debilitado, pior que se trata de um cachorro. Então você fica revoltado, indignado. A sua indignação é normal, é notória, é prudente, né? Porque você não é robô. Você não é robô. Não, em absoluto. Você vê alguns fatos na televisão, você vai ficar, glória a Deus, parecendo um retardado. Não, de maneira nenhuma. Ah, pastor, em tudo dá graça. Opa, vamos disciplinar a matéria. Vamos disciplinar a matéria. Não, não é por tudo dar graças, em tudo dá graças, né? Não é por tudo dar graças, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Você não vai dar graças a Deus porque o menino está assim. Pelo contrário, você vai dar graças a Deus porque Deus tem livrado muitas pessoas. Tem me livrado, né? Então, você precisa entender o contexto da coisa. Blasfêmia. Fala mal de Deus ou lhe atribuir a razão de seu fracasso, insulto a Deus ou às suas obras, palavra de injúrias à pessoa de Deus ou aquilo que o representa. Que os frutos do Espírito brotem no seu coração. Queridos, blasfêmia é falar mal de Deus. A blasfêmia é o que nós falamos aqui, que você que me acompanha sabe, que é um dos ápices do pecado. A blasfêmia é um dos ápices do cúmulo do pecado. A blasfêmia e a profanação, que aonde diverge os dois tipos de sacrilégios. O sacrilégio que se divide em duas partes, blasfêmia e profanação. A blasfêmia é muito mais comum que a profanação, porque a profanação a pessoa tem que ir muito mais longe. Mas é você, com ódio de Deus ou aquilo que é atribuído a culto, né? Você fazer, escarnear, tratar com desdém, com descaso, com indiferença, com sarcasmo, dentre tantas outras coisas relevantes. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não lhe causar danos. O nono pecado capital contra a sua alma, palavras negativas, pessimismo. Você sabia disso que palavra negativa é pessimismo? Sempre com palavras, atitudes e comportamentos negativos, resultado de suas palavras. Racionalize as coisas. Viva pela fé que a Bíblia diz, queridos. Viva pela fé e pelo que a Bíblia diz. Por exemplo, Jesus falou, falar aos montes. Ezequiel falou, falar aos ossos secos. Ou seja, é você mudar a atmosfera. É você orar, mudar a atmosfera, renovar e mudar a atmosfera da sua casa, da sua vizinhança, do seu bairro, da sua cidade, da sua igreja, né? É você mudar a atmosfera. É você ser uma pessoa que vem mudar a atmosfera. Por exemplo,
No início desse ano, melhor, no final do ano passado, a luz do porte aqui começou na frente da nossa casa, a queimar. O vizinho cristão começou a murmurar, porque não pode isso, porque não pode aquilo, que a prefeitura é isso, que o prefeito é irresponsável, o ano todo. Eu falei, irmão, vou fazer o seguinte, aí deu um de ousado, dei um ousado na palavra. Se eu sou homem de Deus, ele está de prova, se eu sou homem de Deus, não vai trocar a lâmpada, não, vai trocar o aparelho todo, o aparato todo. Não deu outra. Coincidência ou não, como diz o outro, foi cristocência, na minha opinião, trocou do bairro todo. Durma com um barulho desse, depois diga que dormiu tranquilo. Então use as palavras a seu favor, meu irmão. Declare a palavra de Deus, coloque louvor de adoração, né? Saia debaixo de Big Brother, saia debaixo desses legados de Felipe Neto, desses demônios, né? Instabilidade emocional, o último pecado. Falta de firmeza nunca termina o que começa. Insegurança. Viva e desfrute sua vida diariamente. Segunda Crônicas 20:17 diz: nessa batalha não tereis de lutar, tome a sua posição para permanecer firme. É você ter estabilidade. 3 coisas derrubam um cristão firme: instabilidade, inconsistência e não ser continuista. Instabilidade, inconsistência e não ser continuista. Porque os cristãos hoje que vocês verem, eu vejo, são aqueles que mais chamam a atenção no sentido do fruto do Espírito. Porque tem estabilidade, consistência e continuismo. Tem estabilidade, consistência e continuismo. Porque, queridos, a pior coisa é você viver em uma instabilidade emocional. Não estou dizendo que você vai ter dias que vai retirar para você, porque tem dias que o homem é dialético, eu falei aqui, a vida é dialética. Tem dia que você quer pregar para todo mundo, tem dia que você não quer pregar para ninguém. Tem dia que você quer orar para todo mundo, tem um dia que você não quer orar para ninguém. Tem dia que você quer ir, mas tem dia que você quer ficar. Tem dia que você quer ser, mas tem dia que você não quer ser. Tem dia que você quer estar, mas tem dia que você não quer estar. Ou seja, é algo bastante relativo, mas a persistência, a perseverança, no sentido de você ser aquilo que você precisa ser, tem que ser. Ou seja, um homem de Deus em todo tempo. Pastor, hoje eu vou me retirar para mim mesmo, eu vou orar. Pastor, eu vou sair, vou pregar o evangelho. Ou seja, a palavra tem que estar no seu coração todo o tempo. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém, queridos? Então, aqui para o pessoal do YouTube, são esses os 10 pecados capitais contra a sua alma. Anote aí, seja abençoado, e nós vamos falar sobre a conclusão. E amanhã nós vamos falar sobre vivendo uma vida abundante. Amém? Deus abençoe a vocês do YouTube. Shalom, paz e graça.